Há exatos 430 anos, no dia 14 de dezembro de 1591, entrava no céu, aos 49 anos, o padre carmelita João da Cruz, cuja memória celebramos hoje. São João da Cruz é doutor da Igreja. Ele viveu na Espanha e entrou na Ordem do Carmo aos 20 anos de idade. Porém, a vivência da regra da Ordem Carmelita naquela época estava bastante frouxa, desleixada. E São João da Cruz tinha um grande desejo de viver de modo mais radical a regra da Ordem Carmelita, como viveram séculos antes os primeiros carmelitas. Ele chegou a pensar de se tornar trapista, que era uma ordem religiosa mais austera, mais severa. São João da Cruz, desde os 9 anos de idade, sempre foi muito penitente, mas os carmelitas do seu tempo eram bem mais desleixados, frouxos, no cumprimento da regra do Carmelo. Então, ele pensava em deixar o Carmelo para se tornar trapista quando conheceu Santa Teresa d'Ávila, que estava promovendo a reforma do Carmelo feminino. E numa conversa ele então o convenceu a fazer a mesma coisa, em vez de se tornar monge trapista, permanecer na Ordem do Carmo e empreender uma reforma, como ela mesma estava fazendo com o ramo feminino. São João da Cruz começa então, lhe é concedida a autorização, permissão para iniciar esse trabalho. No entanto, claro, ele foi incompreendido por muitos da sua ordem, caluniado, chegou a ser expulso da ordem e até preso. Durante 9 meses, São João da Cruz permaneceu na prisão. E lá na prisão ele escreveu belíssimos poemas. E até o fim da vida, embora tenha morrido jovem, com 49 anos, mas desde os 20 na ordem, os 29 anos, trabalhou incansavelmente para que o Carmelo fosse reformado, mesmo sendo expulso da ordem, depois regressando, mesmo sendo preso, sendo incompreendido, sendo perseguido, caluniado, mas se manteve fiel a Jesus, à Igreja. Quase sempre celebrava a missa em êxtase, chorando abundantemente ao contemplar o mistério da cruz. E certa vez, numa visão, Jesus lhe disse: qual é a recompensa que me pedes pelos teus trabalhos, pelo teu cansaço, por estas perseguições, por estas incompreensões, por tudo aquilo que padeces por causa de mim, por amor a mim? E São João da Cruz pediu a Jesus: o que eu quero como recompensa é sofrer e ser desprezado por amor a vós. Sofrer e ser desprezado cada vez mais.
assim como Jesus sofreu e foi desprezado na cruz. E justamente aí São João da Cruz encontrou o caminho de uma identificação, de uma configuração e de uma união cada vez maior com Jesus crucificado, sofrendo e sendo desprezado por amor a Deus. E era só isso que ele pedia, como recompensa de seus sofrimentos, que ele fosse cada vez mais desprezado e que ele sofresse cada vez mais por amor a Deus. Nesta nossa preparação para o Natal do Senhor, no tempo do Advento, nós devemos pedir também a Jesus a graça dessa configuração, dessa união, sabendo que o menino que nasceu da Virgem Maria veio a este mundo como cordeiro para tirar os nossos pecados. E como cordeiro ele veio a este mundo para ser imolado, para se oferecer, para se sacrificar por nós. E como São João da Cruz, nós devemos também pedir a Deus a graça de, por amor a Ele, nos sacrificarmos também. Enquanto nós muitas vezes pedimos a Deus bem-estar material, pedimos a Deus saúde, São João da Cruz pedia sofrimentos por amor a Deus. E no Evangelho de hoje, Jesus conta essa parábola dos dois filhos, um que diz que vai trabalhar no campo e não vai, o outro que diz que não vai, mas vai, e aquele que faz o que lhe manda o seu pai, claro, é mais agradável ao pai do que o que não faz. O amor prático, concreto, o serviço a Deus lhe é mais agradável do que discursos, do que palavras. No entanto, nós devemos buscar a conformidade com a vontade de Deus. Na verdade, a atitude dos dois filhos não é a ideal. O ideal é que nós prontamente digamos sim a Deus e façamos a sua vontade, uma conformidade cada vez maior com a vontade de Deus. Porque aquele que disse que não ia e depois foi, comparado ao outro que disse que ia, mas não foi, agiu melhor, mas apenas relativamente, comparado com o outro. O que Deus realmente deseja é que a nossa vontade se una à sua vontade, de tal modo que, como a Virgem Maria, como São José, nós sempre prontamente façamos a sua vontade, estejamos sempre disponíveis, de prontidão para dizer sim, e não que fiquemos ali esperneando para fazer a vontade de Deus, dizendo uma hora não, depois pensando bem, dizendo sim, mas espelhando-nos no exemplo de Maria Santíssima, de São José, nosso Pai e Senhor, e hoje, de modo especial, de São João da Cruz, querendo sempre estar conformados com a vontade de Deus. Não de maneira resignada, mas generosa. Então, peçamos, neste tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor, esta graça, por intercessão de São João da Cruz. Amém.